Opa, voltamos, essa aqui é a parte 2, tá? Para que assistam esse vídeo, vejam no link da descrição a parte 1. Eu estou fazendo a leitura deste livro aqui, Código Social e Código Familiar, que trata, né, dos estudos da União dos Estudos Sociais de Malines em 1920. Minha avó tá me perguntando, não sei se minha mãe saiu não. Não sei não. Beijão, vó, te amo. Tá bom, vai com Deus. Vai pela sombra. Minha avó perguntou se minha mãe saiu. Então, eu estou fazendo a leitura da página 12 a 22. O primeiro vídeo teve 15 minutos. Eu fiz alguns comentários. Estamos na página 16 agora. Então vamos lá. Disse-o, como já vimos, o mesmo Cristo ressurrecto, omnia potesta data est mihi in coelo et in terra. Gente, quem aí é cristãozão tradicionalista, que estuda latim, mil perdões, eu não faço a menor ideia como se pronuncia isso aqui. Com isto, derruem-se os fundamentos dos que querem ver nas palavras de Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a confirmação da sua doutrina humanista de subordinação no máximo indireta do poder temporal ao espiritual. Não obstante, para que se patenteie tal derruimento, é preciso mostrar antes que, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo não se contradiz ao enunciar as duas passagens acima, como se tal fosse possível, e tal se faz mostrado. Ponto. Primeiro, que de fato Cristo instituiu duas jurisdições, uma a de César e outra a da Igreja. E depois, que, conquanto seja verdade que a potestade da Igreja sobre os assuntos temporais é indireta, enquanto as duas ordens conservam a distinção de jurisdições, a ordem civil, porém, como visto, se ordena essencialmente e não acidentalmente à eclesiástica. Com efeito, uma confirmação de que Jesus se diz rei não só no interior das almas humanas, mas também sobre as cidades dos homens, é-nos proporcionada pelos próprios judeus, que, após o diálogo entre Pilatos e Nosso Senhor, em que aquela pergunta a este se é rei, e ele responde que sim, tu o dizes, sou rei, concluem. Que mais testemunho nos é necessário? Nós mesmos ouvimos, ou seja, que Jesus se disse rei de sua própria boca. Ora, se tanto o horizonte de Pilatos como o dos judeus é aqui, patentemente, o dos reinos terrestres, o de Cristo, embora obviamente não se cinja, muito pelo contrário, a este também obviamente o inclui, porque de outro modo ele nem sequer teria sentido, ainda que vagamente, a pergunta do romano. E parece que confirma o que dizemos o importantíssimo capítulo 5 do Apocalipse. Citámo-lo integralmente, com destaque a colchetes nossos. E vi na mão direita do que estava sentado no trono, entre colchetes, Deus Pai, cuja realeza Cristo herda por direito de nascimento eterno e da consubstancialidade divina. Fecha colchetes. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? E ninguém podia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, abri-lo, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se tinha encontrado ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, entre colchetes, Cristo, rei por descendência carnal, fecha colchetes, da estirpe de Davi, venceu de modo que possa abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que, no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, estava de pé um cordeiro. Abre colchetes. Cristo, por direito de conquista, resgate e redenção mediante sua própria paixão e morte na cruz. Fecha colchetes.
parecendo ter sido imolado, o qual tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado o trono. E, tendo ele aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno sois, Senhor, de receber o livro e de desatar seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus com teu sangue, de toda a tribo e língua, e povo e nação, e nos fizestes para o nosso Deus Rei e sacerdote. Abre colchetes, o que comprova que o poder temporal e espiritual, a cidade e a igreja, são como os dois coprincípios essencialmente ordenados um ao outro. Fecha colchetes. E reinaremos sobre a terra, abre colchetes, precisamente como poder temporal e espiritual, enquanto coprincípios, fecha colchetes. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de miríades, as quais diziam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a virtude, abre colchetes, ou seja, a potestade ou poder, fecha colchetes, e a dignidade e a sabedoria e a fortaleza e a glória e a honra e o louvor, e a todas as criaturas que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, e as que há no mar, e a todas as coisas que nestes lugares se encontram. Ouvi-as dizer, abre colchetes, assim como no Salmo 148 são convocadas a fazer, fecha colchetes. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor e honra, e glória e poder pelos séculos dos séculos. E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciãos prostraram-se sobre o rosto e adoraram aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então, essa aqui é um trecho do Apocalipse que demonstra, né, mais uma vez a consubstancialidade, né, que aqui ele chama de... que aqui ele chama de... coprincípios, né? Coprincípios ou consubstancialidade, né? Que é o que Tomás de Aquino vai fundamentar, né, como heliomorfismo substancial, é a mesma coisa, né? Enfim. Examinemos, por fim, as 2 últimas passagens muito citadas pelos católicos humanistas em favor de sua doutrina. A. Romanos 13, versículo 1 ao 7 e B. 1 Pedro 2, 13 a 17. Segundo eles, tais passagens provariam suficientemente a autonomia da jurisdição temporal, e que passagens provariam suficientemente a autonomia da jurisdição temporal, e que, portanto, razão tinha Dante ao pôr em seu De Monarquia que o império e a igreja são 2 poderes independentes e respectivamente vinculados aos 2 fins últimos do homem, um natural e outro sobrenatural. Vejamo-lo dizendo desde já, tal conclusão não passa de meia verdade, razão porque não é verdade alguma. Ponto A. Toda e qualquer alma, escreve São Paulo, esteja sujeita aos poderes superiores, porque não há poder que não venha de Deus, e os poderes que existem foram instituídos por Deus. Aquele, pois, que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem atraem para si próprios a condenação. Porque os princípios não são para temer pelas ações boas, mas pelas más. Quereis, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é debalde que ele traz a espada. Porquanto ele é ministro de Deus vingador, para punir aquele que faz o mal. És,
pois, necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por temor do castigo, mas também por motivo de consciência. Porque também por esta causa é que pagais os tributos, pois são ministros de Deus, servindo-o nisto mesmo. Pagai, pois, a todos os que lhe é devido, e a quem tributo, o tributo, a quem imposto, o imposto, a quem temor, o temor, a quem honra, a honra. Ponto B. Sede, pois, submissos. Escreve, por sua vez... Nossa. Escreve, por sua vez, a toda e qualquer instituição humana. Por amor de Deus, quer ao rei, como ao soberano, quer aos governantes, quer aos governadores, como a enviados por ele para tomar vingança dos malfeitores e para louvar os bons, porque é esta a vontade de Deus, e que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, procedendo como homens livres, e não como tendo a liberdade por véu para encobrir a malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. Ora, destas duas passagens não se pode tirar senão os seguintes corolários. Deus instituiu efetivamente, como vimos, duas jurisdições. A própria jurisdição temporal e seus poderes provêm de Deus. Os cristãos devem submissão, obediência e honra aos reis ou príncipes, na medida mesma em que estes, como ministros de Deus, louvam os que praticam o bem e trazem espada para a vindita, ou seja, para punir os que fazem o mal. Mas não o devem fazer só por temor ao mal, porque, como efeito, uma coisa é pagar uma dívida porque se tem medo do credor, e outra, muito diferente, é pagar uma dívida porque se está convicto de que sempre é justo pagar o devido, e porque, ademais, se a antiga lei obrigava sobretudo no ato exterior, a nova obriga sobretudo no ato interior. Nem muito menos, os cristãos devem proceder com malícia, usando da liberdade como rebuço para ocultar um mau proceder, mas como homens verdadeiramente livres, ou seja, como servos de Deus. Uma vez que ser servo de Deus é não ser escravo das paixões, dos pecados, do demônio. Por outro lado, de tais duas passagens, não se pode tirar o que segue. A jurisdição temporal e seus poderes não se ordenam essencialmente ao poder espiritual, porque, com efeito, o mero fato de esta jurisdição ter sido instituída por Deus, mesmo e de seus poderes provirem dele, indica antes o contrário, ou seja, que tais poderes, pelo próprio fato de provir de Deus, devem ordenação e submissão a ele. Por conseguinte, ao poder espiritual que Cristo mesmo instituiu diretamente, ou seja, a igreja. Os cristãos devem sempre obedecer e honrar aos reis terrenos, porque polo seria dizer que os cristãos devem obedecer a estes reis, ainda que queiram obrigá-los a desobedecer à lei natural, ou seja, como visto a parte da lei eterna que rege a vida moral dos homens, e a lei divina positiva ou eclesiástica, ou seja, a lei do Espírito Santo positivada. Em outras palavras, quando queiram obrigá-los a obedecer em foro externo a leis humanas iníquas. Além disso, o que os católicos humanistas nunca viram naquelas duas passagens é o que se pode coligir sem grande dificuldade deste pequeno passo de São Pedro, para que, fazendo bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, ou seja, daqueles mesmos homens que condenariam tantos cristãos ao martírio. Estamos na página 20, chegamos a 14 minutos, tá? Então, nós vimos até aqui o seguinte, toda a teologia católica justifica o Estado, justifica o poder temporal, mas é claro, diz que o poder temporal ele é justificado e ele é predicado pelo poder divino. Então, dizer que isso aqui bate ao mesmo tempo
tanto em cristãos positivistas, tanto em cristãos anarcocapitalistas. Tá? O cristão anarcocapitalista, né, nominalista e etc., ele separa, né, o céu, né, o poder espiritual da igreja e o Estado, fazendo com que os dois sejam dissociáveis para poder negar o Estado e defender a anarquia, né? E inclusive para tirar o poder de igreja do Estado, certo? Enquanto o outro lado dos cristãos que partem do mesmo pressuposto de que a lei, né, de Deus e a lei do Estado deve ser dissociada, estes vão dizer, né, que elas devem ser dissociadas, né, no sentido de que o Estado ele tem que ser laico e etc. Mas, por outro lado, eles reforçam que a Bíblia e a teologia justifica o Estado, falando que o cristão sempre deve obedecer às leis humanas. E isso vai cair em absurdos, né, positivistas, como, pô, então se o Estado ele legaliza, né, o aborto, a gente deve obedecer esse Estado? Se esse Estado, como o nazismo, mandava eu entregar algum vizinho judeu escondido, então eu tenho que entregar esse vizinho judeu escondido? Se esse Estado diz que se eu não entregar amigos, né, cristãos, né, para um campo de concentração, então eu devo entregá-los? Então, né, a gente bate ao mesmo tempo nos positivistas que dizem que o cristão deve obedecer o Estado sempre, e a gente, né, e isso aqui também contraria os que dizem que o Estado não deve existir, né, o que não se justifica o Estado. Então, na verdade, né, a teologia católica justifica o Estado, mas enquanto este Estado for submisso e suas leis forem predicadas e resguardadas pelas leis de Deus. Então vai ter aí o vídeo parte 3, onde nós vamos continuar a leitura do livro. Tá bom? Paz de Cristo e amém a todos.